Doutora Cláudia Sena, para a gente falar sobre direito previdenciário. A gente sempre conversa aqui no programa, tirando dúvidas, esclarecendo os nossos ouvintes e, claro, vamos bater um papo nesta quinta-feira. Doutor Jefferson, seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Obrigado, bom dia, Raspinha, bom dia, ouvintes. Doutora Cláudia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Raspinha, bom dia, ouvintes. O beach tênis está tudo bem, doutora? Tudo Você continua ativa, hein? Sim, hoje tem mais jogo. Viu, a internet entrega todo mundo, né, doutor? Né? Hoje em dia não pode fazer nada, né, Raspinha? Não. Todo mundo fica sabendo. Ou pode fazer e não postar, mas a gente também não aguenta tudo, mas né, doutor? Mas não tem graça, né, fazer e não postar, tem que postar. Claro que tem. Brincadeiras à parte, vamos falar sobre direito previdenciário, vamos falar sobre os temas relacionados ao assunto. E uma coisa curiosa, né, doutor? O ano começa a engrenar e é claro que a procura, principalmente vocês que são profissionais no escritório, deve aumentando também ao longo das semanas que vão passando, né, doutor? Sim, né, Raspinha? Principalmente quando vira o ano, as pessoas já põem na cabeça, será que agora eu consigo me aposentar? Né? Porque a gente sabe que teve a reforma da Previdência, várias regras de transição, né? Em especial, por exemplo, a pessoa que achou que ia se aposentar por idade, no caso das mulheres, que teve uma alteração substancial no ano passado, não, mas eu só vou conseguir me aposentar quando eu completar 62 anos. Aí, 2022 eu completo 2023, desculpa, eu completo 62 anos. Eu posso me aposentar já? Já posso dar entrada? Então, vai no escritório para indagar sobre isso, né? Especificamente em relação a esse tema, para não ficar dúvidas. Realmente, agora em 2023... entra na regra geral de 62 anos. Então, as mulheres só vão se aposentar se tiverem, por idade, se tiverem 62 anos. Uhum. Mas eu vou completar a minha idade em março, já posso dar entrada no requerimento? Não, o ideal é que se aguarde completar a idade, né, para dar entrada no requerimento. Porque se for uma análise rápida do INSS, tem processos que demoram mais, tem os que demoram menos para serem analisados. Então pode acontecer de cair na mão do servidor, ele vai ver que ela ainda não completou 62 anos e vai indeferir o benefício, né? Tem alguns casos que a gente pode entrar antes, alterar a data do requerimento, depois a DER, para efeitos financeiros, mas o ideal é que se aguarde realmente completar a idade para poder dar entrada no benefício. Doutora Cláudia, essa época também muita gente gosta de limpar a gaveta em casa, organizar, né? Enfim. E aparece documento do Arco da Velha, né? Aí muita gente fala, isso aqui eu vou jogar fora, não serve para nada. Que tipo de documento que você recomenda assim? Esse não pode jogar fora de jeito nenhum e que você recomenda guardar numa pastinha para auxiliar na aposentadoria? Vamos ver. A questão se a pessoa recolhe por carnê. É sempre bom guardar o carnê, porque assim, a gente consta ali no CNIS, né, que é aquele cadastro dentro do INSS, todas as contribuições. Uhum. Mas pode acontecer de alguns casos, algum vínculo ali ficar aberto. Então, um documento importante para quem faz o recolhimento pelo carnê, né, guardar o carnê e os comprovantes. A carteira de trabalho, né, é sempre importante, porque acontece também muitas vezes de ter vínculo em aberto dentro do INSS, né, dentro desse cadastro. Agora, se for rural, né, aqueles documentos rurais, é sempre importante guardar todos. Todos, né? Todos. Porque assim, às vezes a gente pensa, não, mas esse daqui eu não vou usar. Mas às vezes está lá escrito que o pai era lavrador, que o irmão era lavrador, né? Principalmente as mulheres, né? Que na época, por exemplo, era sempre do lar. Sempre do lar. Então, assim, sempre tentar guardar esses documentos que eram, por exemplo, dos pais, dos irmãos, que lá constavam que era lavrador. Então, certidão de nascimento dos filhos, certidão de casamento que consta ali, às vezes alguma nota fiscal, todos esses documentos que comprovam esse período rural da pessoa também é importante guardar. O bom é juntar uma pastinha, doutor, escrever aposentadoria e jogando tudo lá dentro. Né? Exato, Raspinha. Ainda que não, lá na frente não utilize, mas é melhor sobrar do que faltar, né? E uma coisa interessante em relação à documentação rural, que acontece muito, às vezes a pessoa, mas meu pai tinha uma documentação, eu não sei onde foi parar, ou o meu irmão usou aquilo na aposentadoria dele e não tem mais esses documentos, né? Não sei onde foi parar. Nesses casos, geralmente, o que acontecia? Hoje o INSS é digital, né? Então, todo mundo só digitaliza, tira uma cópia desses documentos e envia pela internet. Mas antes disso, o processo era físico, ou seja, eu tinha que levar toda essa documentação no INSS. E esses documentos ficavam lá nas vias originais, não ficava cópia. Então,
A pessoa, mas daí então só um vai conseguir se aposentar e o outro não. O que dá para fazer é pegar uma cópia do processo de aposentadoria desse irmão, por exemplo, ou do pai, muitas vezes, que lá estarão todos os documentos em suas vias originais. Então, ele vai servir de prova, essa própria cópia vai servir de prova para quem está pretendendo se aposentar agora, por exemplo. Então, solicita a cópia, ou no próprio requerimento administrativo, solicita a INSS que junte nesse processo, o processo anterior, para fazer a prova do período rural, que a gente sabe que o rural ele demanda documento e testemunha, né? Hoje, claro que nós temos a autodeclaração, que até muitas vezes supre isso, mas o ideal é que se tenha a maior quantidade de documentos possível, né? Para que, talvez, na sequência, ouvindo as testemunhas, se entrar numa fase judicial, vai ser obrigatório o tipo de testemunhas, mas tem que ter os dois. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu só tenho testemunha, ou se alguém me der uma declaração hoje, atestando que eu trabalhei na lavoura lá em 1970, vai resolver? Essa declaração serve como uma prova testemunhal, então não é admitido como prova. É melhor levar a pessoa para ela declarar isso, pessoalmente, numa audiência, por exemplo. Entendi. Doutora Cláudia, uma outra situação que surgiu, né, e alguém pode perguntar, uma pessoa que tem problema de saúde, mas ela não tem os exames médicos, mas não está conseguindo trabalhar e tudo mais. De alguma forma, ela pode pedir algum tipo de benefício ou tem que ter os exames? Na verdade, assim, só estar doente não garante nenhum benefício, né? Na verdade, a pessoa ela tem que estar incapacitada para exercer alguma atividade. Então, esse é o primeiro ponto, porque muitas vezes acontece assim, Raspim, eu tenho uma dor na coluna, né? Uma dor lombar, uma dor nas costas, eu não consigo mais trabalhar, né? Então, assim, só essa dor, só estar doente não vai levar, por exemplo, um auxílio-doença, né? A pessoa não vai conseguir o auxílio-doença. Agora, a gente tem casos, por exemplo, com dor lombar mesmo, né? Com a dor na coluna, que a pessoa ela fica incapacitada de trabalhar. Aí sim, ela tem direito ao auxílio-doença. Em relação à documentação, é assim, a gente precisa ter a prova. Assim, para a gente fazer o pedido do auxílio-doença, a gente tem que sim, né? O segurado ele tem que ter a documentação médica. Ele vai passar para a perícia, né? Pelo INSS depois, posteriormente, se necessário, pela justiça, sim. Mas para a gente dar entrada no benefício, ele tem que ter uma documentação médica, sim. E a gente sempre frisa para a pessoa ter uma documentação recente, né? Por exemplo, a pessoa está pedindo agora em 2023 e ela só tem documentação médica lá de 2015. Então, assim, né, tem um lapso muito grande ali de anos. Então, a gente sempre pede para o mais recente. Às vezes, a pessoa passar por um médico para depois a gente pedir o auxílio-doença. Agora, quando o auxílio-doença é negado, tem saída? Tem o que a pessoa fazer, por exemplo? Tem sim, Raspinha. A gente sempre entra com um pedido administrativo, né, direto no INSS, pedindo uma perícia. Então, a pessoa passa pela perícia direto no INSS, vamos supor que ela seja, né, ali negado o benefício. Sendo negado, a gente pode entrar administrativamente com um recurso, a pessoa vai passar novamente por uma perícia dentro do INSS, ou a gente pode já entrar diretamente pela justiça. Entrando pela justiça, a justiça vai pagar, né, um perito para fazer uma nova perícia e aí confrontar com a perícia que já foi realizada pelo INSS, né? Então, no caso, se for negado e a pessoa entrar judicialmente, então ela acaba fazendo duas perícias. Entendi. Agora tem outro detalhe, né, doutor? Que vocês já até explicaram algumas vezes. Não dá para entrar na justiça direto, tem que entrar primeiro no INSS, né? Isso, porque assim, quem faz a análise inicial do benefício é o INSS. Eu só posso entrar na justiça se eu tiver uma negativa do INSS, né? É claro que há a possibilidade de recurso dentro do próprio INSS, mas auxílio-doença não vai compensar porque eles vão se embasar nessa perícia realizada. Então, entra com ação judicial. E, de fato, temos que aguardar primeiro uma negativa, né, do INSS para poder entrar com a ação. Isso é igual em casa, né? Não adianta pedir para o pai se a mãe ainda não negou. Primeiro você pede para a mãe. Se a mãe negar, aí você recorre no pai, não é assim, Jefferson? Mais ou menos isso. Brincadeiras à parte, mas tem todo um trâmite dentro da questão previdenciária.
Doutora Carol, eu quero agradecer a sua presença, desejar uma excelente semana e até a próxima quarta-feira. Semana que vem na quarta. Obrigada, Raspinha, pelo convite. Obrigada, ouvintes. E mandem as perguntas aí que a gente vai respondendo quarta-feira, então. E quem tiver dúvida é só procurar o escritório também, né, doutor? Claro, a gente fica à sua disposição de seus ouvintes aí, Raspinha. Pode comparecer pessoalmente no escritório ou até mandar um WhatsApp no 98835-4451. A gente sempre está à disposição aí para tirar as dúvidas aí que surgirem. Telefone do escritório. Oi, pois não. Pois não. Lembrando também o nosso Instagram também. Tá? A gente sempre posta lá algumas coisas também relacionadas ao previdenciário, outras notícias, tudo que tem, né, de mais recente, a gente sempre também está postando, né? Os Sebold Cason Advogados Associados, né? Que é o endereço no Instagram do escritório. Tem também o telefone fixo, que é o 3233-2214, e o escritório fica na Padre Antônio Locke, do lado da prefeitura. Até semana que vem, doutor. Até, um abraço a todos. Falei com o doutor Jefferson Cason, com a doutora Cláudia Sena, ao vivo, aqui no Show da Manhã.